não há previsão de chuva e o tempo segue bastante parecido aí com o que está de momento, né? Muita neblina e sol entre nuvens. 10h05. Aeroportos. Falando dos principais aeroportos, aqueles que têm a ver diretamente com a nossa vida, o nosso dia a dia, o Aeroporto Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais está aberto para pouso e decolagens, mas funcionando por instrumentos, não há registros de atraso ou cancelamentos. Congonhas também funcionando normalmente, são 4 voos atrasados, mas nenhum que sai daqui com bico em Guarulhos. Também funciona com tranquilidade nesse comecinho de manhã, 10h05 agora. É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Curitiba, na Jovem Pan News. Muito bem, nós abrimos essa edição com informações da repórter Vanessa Fontanella, que acompanha ao vivo o trabalho dos vereadores de Curitiba na sessão de hoje da Câmara Municipal e além da votação dos projetos por lá. Obviamente é uma expectativa toda aí, né, em torno de um posicionamento da mesa diretora da Câmara a respeito da situação do ex-vereador Éder Borges, que você lembra, ouvinte, foi cassado, mas conseguiu na última semana na Justiça uma decisão que pode devolver o cargo a ele. Inclusive já apresentou até o pedido para a Câmara para que ele seja, enfim, restabelecido lá como vereador, né? Volte ao posto do qual foi cassado. Bom dia para você, Vanessa. Alguma novidade por aí? Como é que estão as movimentações políticas na manhã de hoje? Oi, Rafa, ótima segunda-feira para você e a todos que nos acompanham. Olha, por enquanto, sobre esse assunto em especial, nenhuma novidade aqui na Câmara de Vereadores. Como você disse na semana passada, o desembargador Miguel Kifuri Neto, do TJ Paraná, relator do caso, decidiu que enquanto o processo não for finalizado, o parlamentar Éder Borges não poderá perder o mandato. Então foi uma reviravolta aí nessa situação. O Éder protocolou um pedido administrativo pedindo o retorno ao cargo, juntou cópia da decisão dos embargos iniciais, né, que mandam retificar a certidão. Essa retificação ela não aconteceu ainda. De acordo com a Câmara, essa retificação ela será feita pelo tribunal, se assim o tribunal entender. E aí só então a mesa vai se reunir novamente para deliberar sobre esse caso. Lembrando que Éder Borges foi cassado em um processo envolvendo a APP Sindicato por difamação. Ele perdeu, então, né, com o trânsito em julgado, os direitos políticos, foi cassado e há 2 semanas o mestre Pop assumiu o cargo aqui na Câmara de Vereadores, né? Então, existe essa questão de que se o Éder voltar, mestre Pop será afastado das funções, então é uma questão ainda pendente, Rafa, depende dessa retificação do tribunal e só depois a mesa vai deliberar, então, para definir a situação que continua pendente aqui. Falando da sessão desta segunda-feira, hoje também teve uma visita especial aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba. O senador Álvaro Dias fez uma visita aos parlamentares, participou da sessão e durante essa visita ele falou sobre a questão da polarização política que o país vive. Lamentou, inclusive, que exista essa polarização e que os eleitores não se mostrem abertos a novas possibilidades aí nessas eleições. Falou também sobre a necessidade de que sejam feitos ajustes fiscais no país, que se recupere a capacidade de investir e a produtividade para que o país volte a crescer. Lembrando que essa campanha, né, de senadores, aí esse ano a gente tem as eleições e deve ser uma das mais acirradas disputas que a gente vai ter, Rafa. E falando sobre as eleições, sobre a sessão desta segunda-feira também, deve ser votado daqui a pouquinho um projeto de lei que altera a legislação contra maus tratos a animais. Existe já, né, uma lei que prevê multas de R$200. O objetivo desse novo projeto é que essa multa suba para R$400 e ele inclui ainda proibições expressas a eventos como touradas, vaquejadas e rinhas, mesmo que elas aconteçam em locais privados. E esse projeto também prevê a proibição de coleiras com mecanismos cortantes, perfurantes ou que gerem impulsos eletrônicos ou descargas elétricas nos animais. Esse é, portanto, um dos projetos mais importantes aí que devem ser votados nesta segunda-feira. A gente continua acompanhando a sessão, eu volto contigo, qualquer novidade, Rafa. Muito obrigada pelas informações da Vanessa Fontanella, portanto, tá aí, ó, o nosso GC, a Câmara deve se posicionar sobre o vereador cassado, por enquanto nada, né, formatagem que tá pro pessoal assistindo ali, a gente chama tecnicamente de GC ali, respondendo a chamada da notícia, a informação é essa, em decisão
divisão na Câmara. A situação permanece com o vereador Mestre Pop ali no cargo até que a Justiça oficialmente aí informe a Câmara de Vereadores, atualize lá a certidão de trânsito em julgado, toda a situação para que, enfim, a Câmara tome uma medida. E vale destacar a informação que a Vanessa trouxe muito curiosa aí, Rivar. Olha, o Álvaro Dias na Câmara de Vereadores de Curitiba. Tá apertada a eleição pro Senado, hein? Foi lá, né, dar uma especulada, ver como é que estão os apoios e tudo mais, quem vem, quem não vem junto. Agora, é preciso corrigir um erro da Justiça, não é, Rafael? Desculpa, o vereador Mestre Pop, como é que eles se chamam lá? Vossa Excelência, o vereador Mestre Pop, mas do mesmo jeito que ele entrou, ele tem que sair. Qual era a justificativa? Que tinha um trânsito em julgado pela Constituição Federal e pela lei orgânica, o vereador Éder Borges tinha que sair. Foi feito, não foi? Sem passar pelo crivo do plenário e tudo mais, cumpriu-se a regra. Agora a regra diz o quê? Que ele não tem um trânsito em julgado, que foi um erro da Justiça. A Justiça está errando até para dar uma certidão de trânsito em julgado. Enfim. Agora ele tem que voltar. Tem que ser justo quando há de se ser justo. E o justo é esse, que ele volte. Podemos discordar ou não, nos agradarmos ou não com os posicionamentos do vereador Éder Borges. Isso é um fato periférico agora. O fato é que a mesma Câmara que tirou é a mesma Câmara que tem que fazê-lo voltar. Ponto. Depois a gente vai ver se vai ter trânsito em julgado nessa história, se aquela outra do TRE também vai dar certo, né? Aquela que não entregou as contas de forma correta da campanha. Mas nesse momento, o justo tem que ser feito. E o justo é que ele volte a ser vereador de Curitiba. É uma bagunça, é uma insegurança jurídica, é uma balbúrdia envolvendo executivo e legislativo? É. Mas tem que se cumprir aquilo que está no rigor da lei. E o rigor da lei pede que ele vote. É simples assim. Não tenho que esperar muito tempo, não. Muito bem. Agora 10 horas e 12 minutos.